Comigo no estúdio, colega jornalista Rabi Ali Khalil, boa noite. Pedro Paulo Notaro, boa noite a todo o público multimídia do Radar de Notícias. Começando aqui mais um programa, mais uma semana firmes e fortes aqui, calorosa. Cumprimentar ela, Carla Ramaciotti, administrando o nosso Instagram. Aqui, Pedro, como é que o senhor está? Tudo bem? Bem, você? Não dá para entender o que acontece. Tá tranquilo. Eu estou tranquilo, nada de roupa encolhida. Tudo... Eu não. Eu não. O pessoal não vai entender Nada. nada. Comentando com a cara, eu preciso comprar roupa, mas eu tenho preguiça de comprar roupa. Dá um trabalho, né? Dá trabalho. Esse calor, então? Nossa senhora, você chegar na hora, tem que experimentar e tal. Não tenho preguiça. Tem que ligar o ar-condicionado dentro do provador. Liga lá, porque senão você transpira tudo. O senhor também passou bem no final de semana? Tranquilo. Tudo em ordem? Graças a Deus, tudo tranquilo. Seu time quase perdeu para o meu ontem, né? Salvaram lá o goleiro, mas firmes e fortes, vamos em frente. Quais as novidades? Pedro, vamos lá. Teve novidade, então, a princípio, na questão da reforma política que vai ser pautado. Quarta-feira, na verdade, essa semana é curta, então o presidente da Câmara ele já fez uma convocação hoje, exigiu que, entre aspas, obviamente, que os deputados fossem para Brasília hoje, em plena segunda-feira, que você sabe que não é perfil, não é dia de... É para passar o que tiver que passar. Né? Exato. Para até antecipar, como é uma semana considerada morta, então falaram assim, ó, antecipa, hoje já se reuniram. Foi pautado hoje também um detalhe interessante, Pedro, sobre pesquisa eleitoral. Na última semana eles querem proibir divulgação de pesquisa eleitoral na última semana antes das eleições. Já fizeram isso no passado, não deu certo, a Folha de São Paulo publicou o mapa astral. Não dá. Eles vão mudar o tiro. E também, junto com a reforma política, Pedro, está entrando o PL das fake news. Sim. Que o relator do PL das fake news, que é o deputado Orlando Silva, já pediu para a relatoria do grupo de trabalho da reforma eleitoral para que inclua as plataformas digitais, tipo YouTube, Google e tal, para que sejam punidas e entram na inelegibilidade iguais às TVs. Até os meios de comunicação, né? Todas as plataformas digitais. Gente, tem site que é mais forte que jornal por aí. Hoje em dia a internet é uma realidade. Exato. Né? Só que a internet virou uma terra sem lei praticamente. Né? Isso. Aí o que acontece? A pessoa vai lá, a TV, nós aqui, eu e você aqui, no horário, no período eleitoral, nós temos limites para falar. Sim, na TV. Nós temos teto, porque estamos ao vivo na TV. Exato. Agora, se nós fizermos uma live... Aí tranquilo. Pode falar, quer dizer, que é injusto. É injusto. Aquele que tem uma disputa, um leque maior na errado rede social... está a regra para os meios de comunicação. Sem dúvida. Está errado. Na verdade, você difere os meios de comunicação, lógico. Sendo que ambos são veículos de comunicação hoje. Exatamente. Meu Santos, pelo jeito, vai para a segundona. Cris Malvina Silva. Tá certo. Você aluga uma van e leva os 18 torcedores de Santos. Que é isso? Arruma encrenca aqui, rapaz. E aí, Pedro, o que aconteceu? Teve a questão aqui na cidade, que teve aquela... hashtag fica a dica, tal. É claro que quando tem o governador, tal, claro que ele faz aquele pronunciamento, tal. Que foi, se eu não me engano, na quinta-feira que houve isso. Né? Foi na quarta, né? Na quarta, eu acho, salvo... Dia de sessão. Isso, salvo engano. Só que aí, Pedro, teve um detalhe, né? Claro que eu não posso dizer a fonte, mas que na semana passada o governador convocou um secretário de Estado para despachar, né? E foi e tal, e vazou essa informação, né? O que ficou definido? Inclusive, o próprio pessoal do PL nacional também confirmaram essa informação. Tanto o Bolsonaro quanto o Tarcísio, no primeiro turno, eles vão deixar claro que o candidato deles no primeiro turno chama-se Ricardo Nunes. Só na capital, né? Na capital. O governador deixou claro que no segundo turno... Tem anti-PT, né? No segundo turno, qualquer candidato que for nas cidades e que for
contra o PT, aí eles vão entrar em campo. Eles vão entrar em campo. E tem um detalhe interessante, Pedro, tem um detalhe interessante, que fica registrado aqui no programa e tal, pode cobrar depois que não sai lá do YouTube. A permanência do governador no Republicanos está com os dias contados. Ele está descontente porque o Republicano se aproximou do PT, do governo Lula, né? Isso. Deve estar anunciando aí, acho que não sei se essa semana ou se depois do feriado, eles já vão embarcar aí no Ministério de Portos e Aeroportos. No lugar do Márcio França, inclusive. Mais provável ele ir para o PSD ou PL, né? PP. É um partido, né? PP seria o caminho natural. Anti-PT, né? Lembrando que ele sinalizou o PP com a filiação do seu secretário de Casa da Casa Civil. Olha, sinceramente, as pessoas falam tanto em governador, eu já vi tantas disputas pela Prefeitura de Guarulhos, Rabi. Eu nunca vi o governo de São Paulo ter peso na disputa pela Prefeitura, nunca. Olha, se for contar isso, peso, dedo, quem é governador, com todo respeito, eu acho que o governo do Estado são duas máquinas completamente distintas, Pedro, que eu vejo o seguinte, 28 anos de PSDB no governo do Estado. O que o governo do Estado interferiu nas eleições municipais? Nunca tivemos um prefeito tucano. Então eu acho que, claro, politicamente, na bolha, no mundo político é importante. Olha, o governador está comigo. O governador está comigo. Mas não está. O ex-presidente. Eles se preocupam muito com a capital. Sem com a dúvida. capital eles se preocupam. Isso. Você vê que quem inventou o Dória foi o Alckmin, né? Depois se arrependeu. O cara virou prefeito, o governador e tirou o cara. Eles se preocupam muito. Olha, talvez, lembrando um pouquinho mais aqui, em 1988, o Quércia tem ajudado o Tomeu. Ajudou até porque foi nomeado interventor em Guarulhos, né? Mas era uma época muito diferente do MDB ainda, era forte. Agora, o Ricardo Nunes surpreendeu na pesquisa, né? Então, eu acho que a preocupação, o Bolsonaro está dizendo que quer indicar o vice do Ricardo Nunes, e agora o Ricardo Nunes está meio que fugindo do compromisso. A pesquisa, você vê como ela direciona, né? Abriram mão de lançarem o Ricardo Salles, para não entregar de bandeja para o Boulos, e teve essa conversa de indicar o vice, só que o bolsonarismo em baixa, então começou a mudar também o apesar, Pedro, que assim, você tem que ser muito pragmático na escolha do vice. A escolha do vice não define uma eleição, mas ajuda a ganhar. Ou ajuda a perder. Exato. Eu lembro disso. Você sabe disso. Você lembra, né? Ajuda mais a perder. Esse cara, ele tá afiado hoje. Eu tenho que mudar meu dia de fazer o programa aqui, porque na segunda-feira você chega muito com o machado muito afiado. Mas o que acontece? O vice, ele é importante porque ele agrega, ele tem que agregar valores, agregar grupos. Aliás, o próprio Romildo falou isso com muita propriedade. Tem que somar. Pão com pão não adianta nada. O vereador Romildo ele foi muito feliz nisso. Então, eu acredito que você soma, por exemplo, o Lula fez um golaço na eleição. O Alckmin, lógico. Né? Que inclusive, mandar um abraço aqui para o vereador Jorginho Mota e parabenizar o Geraldo Celestino, que segundo o Jorginho Mota hoje promoveu o vereador Geraldo Celestino a vice-presidente da República. Ele se confundiu na tribuna. Não só isso, né? Foi muito engraçado. Jorginho Mota, valeu. Me permita dizer também, vereador Jorginho, o senhor disse que o Rodoanel começou no governo Almeida. Fala sério. O Rodoanel começou nos anos 89, 88, 90 com certeza. Nós estamos falando de Rodoanel há mais de 33 anos. Se eu não me engano, as primeiras desapropriações, se eu não me engano, foi do governo Covas. Há mais de 30 anos que a gente fala em Rodoanel. Agora, a discussão é séria e válida, né? Porque estão discutindo um acesso para Guarulhos. Pelo que eu sei, o que está previsto é um acesso ao aeroporto do Rodoanel. Não vai ter ligação com Guarulhos. E eu duvido que o aeroporto permita que esse acesso ao aeroporto tenha acesso aos bairros. Não vai ter. Eu tenho uma visão sobre isso. Por exemplo, quem vai para o aeroporto viajar não vai de metrô. Nem de trem. Não vai, nem de trem.
Vamos falar a verdade aqui. Não vai de táxi ou vai de carro? O parente leva. É. O parente leva, deixa lá no bolso, lá no hall ali, no estacionamento, sai correndo, descarrega, porque para tomar uma canetada melhor, ali, né? para tomar uma canetada ali é rápido, estacionamento caro, o cara vai lá e tal. Essa é a realidade. O metrô e o trem facilitaria muito para os trabalhadores do aeroporto. Né? Porque o custo... Em sua maioria moram perto do aeroporto. Exato, que a maioria. A maioria mora ali. Exato, olha lá, Haroldo Veloso, Marilena, Tabuão, então tá em Secap, então a maioria tá ali. Isso ajudaria muito, porque um ou outro poderia até ir. Então, essa questão de acesso pro Rodoanel, do Rodoanel para o aeroporto, é isolar a cidade e prestigiar apenas a pessoa, o turista ou quem for frequentar, o usuário do aeroporto. Né? Eu acho que é essa a discussão que eles estão fazendo, que não seja esse acesso, não é isso? A grande discussão é outra hoje. Por exemplo, você pega um cara que mora hoje no Haroldo Veloso, vamos dizer, para ele chegar até a Dutra, é uma viagem. Nossa Senhora, tem que né? ir. Ou ele vai pelo Taboão, ou ele vai pelo Presidente Dutra. É uma viagem. As pessoas querem ter acesso às rodovias, mas não vai ser fácil. As pessoas querem ter acesso, por exemplo, à futura pista norte do Rodoanel e sair lá na Castelo Branco. Não vão conseguir. Não. Em Guarulhos, qual é a posição do governador? Tem algum peso? Doutor José Mário, obrigado pela audiência. Bom, ele insinuou o xerife, é isso, Rabi? Ele insinuou, ele insinuou, é o líder de governo dele, um posicionamento, o posicionamento natural do Tarcísio não teria qualquer outro nome a não ser o xerife. O governador foi muito coerente ali. Agora, o que eu digo é o seguinte, né? O xerife tem todos os méritos ali, inclusive nesse jogo, na dança dos partidos, o xerife, ele possui dois partidos, que é o Republicanos e o DC. O DC caminhou-se com ele. Agora, se a gente for contar governo como um todo, o candidato do governo, o candidato da máquina, viria aí com 8 partidos. Entre 6 e 8. Seria o maior arco de aliança seguido do candidato do PT, que viria com 5, 6 partidos, podendo somar mais. Outro que corre por fora, que aparece bem aí, já beirando aí a terceira via, é o Lucas Sanches. Com o PL. E com o PP. PP. E com o PP podendo somar um terceiro partido aí. Né? As fontes, eu ouvi, enxerguei, não posso, obviamente, ser leviano de passar uma informação agora até se concretizar, mas é bem provável que ele chegue até o terceiro partido. Ainda temos a Fran com 2 ou 3 partidos também, tem MDB. 3, não tirem um partido da Fran, não. A Fran tem 3 partidos, né? Não são 2, não. Não são 2, não. E tem o Nakashima no PDT, né? Quem mais? Mais ninguém, né? O Podemos. Temos o Jesus do Podemos. O Jesus do Podemos. Mas o Jesus, a gente tem que considerar o Jesus como da máquina. É da máquina. Já sou de 8 partidos. Não é da máquina. Ele é o quê? Ele é a oposição do Guti? Pode ser. O que é isso? Para. É vice-prefeito, é secretário. Peraí. Rabi, nós estamos falando conjuntura aqui. Pode ter um racha aí, ué. Não pode haver pode haver. Eu não enxergo esse racha dos dois. Pode ter um racha com qualquer um outro, mas não com o Jesus e o Guti. Eu acho. O Jesus, ele é importante nessa composição, tanto para a sucessão como para o governo. O Guti tem essa consciência. Peraí. Claro, o Jesus já não rachou no passado? Com o prefeito? Não, com outros grupos políticos. Com outros grupos, ok. Ou racharam com ele. Não sei. Ou racharam com ele. Não, ele rachou. Vai saber. Ele rachou. Eu não. Ô, Rabi, vai. O Rabi o quê? Ele era o vice da Fran e foi pro Guti, pô. Vamos falar. E não? Oxi. Peraí, a Fran chegou a anunciar, o professor Jesus vai ser meu vice? E se ele estivesse esperando? Você sabe. Não, eu sei que ele não está rachado com o prefeito. E ele é importante. Mas nós estamos falando de hoje. O programa está sendo ao vivo? O programa está sendo transmitido. Peraí. O Guti está muito feliz com o Jesus? Ué. Além de vice-prefeito,
Além de vice-prefeito, é secretário. Tá lá o seu grupo político, todo mundo acomodado. Ué, imagina, Mas também na Secretaria de Cultura você dá pro inimigo. Que é isso? que é isso? É lógico, Secretaria de Cultura você dá pro inimigo. Que é isso? Olha, nós estamos falando... Se você um dia me nomear secretário de Cultura, eu vou perguntar o que eu fiz para você. Eu não, porque eu nunca vou ser prefeito. Eu estou dizendo, mas seria um baita de um cara qualificado. Não. Você cairia bem como secretário de comunicação. Obrigado. Tudo bem com você, Nivaldo Borges? Está preocupado com você? Grande Nivaldo lá do Jardim, no Nova Cidade, no Jardim Pimentas, rapaz, que eu estava, eu estive lá também, mandar um abraço. Então, assim, você pega... Rabi conhece candidato a vereador por bairro a bairro, né? Dá certo. Olha o Zinho te provocando lá. Então, como provocando? Inclusive hoje vai ter sessão beijinho. Hoje você vai se surpreender aqui. Você vai se surpreender. Você vai se surpreender no final aqui. Inclusive o Zinho, coitado. Suzano também não tem acesso ao Rodoanel. Gente, engenheiro Hélio, o Rodoanel foi concebido para não ter acessos. Na verdade é essa, né? Para desviar o cara da Dutra até Castelo Branco. Na verdade, o segredo do Rodoanel é esse. Se for começar a ter acesso também. Qual que é a capital da China lá? Pequim? Pequim. Só em Pequim tem não sei quantos rodoanéis. Pequim, em torno de Pequim. É só pegar é só olhar ali o melhor exemplo para se construir rodoanel em qualquer cidade do mundo. Né? É justamente o segredo do rodoanel é esse. É não ter os acessos, não. Apesar que sabe que tem uma discussão forte do Rodoanel Trecho Norte, porque ele meio que se confunde, sabe com o quê? Com a rodovia Dom Pedro I. Porque, de certa maneira, a rodovia Dom Pedro I ela é subexplorada e ela serve, ou deveria servir mais, para desviar todo esse trânsito da Dutra até a região de Campinas. Né? Sim. Agora, o que fizeram na rodovia Dom Pedro nos últimos anos? Só pedágio. Sim. Não tinha pedágio colocar atrás. Bom, qual que foi o comentário que eu vi ali do Lucas Sanches, o que é o próximo prefeito de Guarulhos, é o pai dele falando. O Lucas Sanches, próximo prefeito de Guarulhos. Agora o Duzinho, qual que é o comentário do Duzinho? A Fran Correia, a primeira prefeita. Parabéns, vocês estão ajudando o candidato do governo. Vocês estão de parabéns. Vocês precisam saber que prefeito é um cargo só, viu? Vereador você escolhe 34, agora prefeito é só uma cadeira. Não adianta. A primeira mulher, o primeiro homem. Tem segundo turno. Então. Segundo turno, meu amigo. Olha lá. Rabi, na mini-reforma estão falando que vai voltar a coligação, né? Há uma possibilidade disso. Eles sentiram. Há uma necessidade. Até uma necessidade. Há uma necessidade. Você foi o cirúrgico. PT sentiu isso. Você foi cirúrgico agora, porque na realidade o maior prejudicado nas federações é justamente o PT. É justamente o PT. Por quê? Porque o PT ele tem essa sobra de candidatos. Leva a sua chapa montada, só que está limitado. Você vê, o próprio deputado Alencar, ele disse aqui, que vai conversar com outros presidentes de partidos, que eles precisam até descarregar candidatos de outros partidos. Porque eles têm mais que 35. Em Guarulhos está sobrando. Candidato. Está sobrando candidato. Então, há essa necessidade de mexer, eles enxergaram, e agora, com a composição no Congresso com o Centrão, é a chance. É a chance de mudar. Só que o tempo urge, né? Tem a questão agora que precisa ser aprovado, se eu não me engano, até o dia 6 de outubro, que é o dia da eleição do ano que vem. Tereza, podemos dar nossa opinião e fazer crítica no seu programa? Sim, Tereza Barbosa, só não pode ofender. As pessoas confundem crítica com ofensa, não é o seu caso. Eu sei que você é uma mulher inteligentíssima. Né? Imagina. Criticar, sim. Né? Aliás, teve uma discussão hoje assim na Câmara Municipal, né? Sobre entre a crítica e a ofensa. Concordo, eu acho que a crítica pode ser mais suave. Sim, Pedro Rabi ficou de verificar como está o processo de assaltar a rua Manuel Fernandes Rabi, você ficou de ver isso? O Jardim Presidente Dutra? Não me lembro de ter visto. Não ficou não, João Pedro. Você está jogando nas costas dele. A Carla falou com o Bruno Gersósimo, o Bruno falou o quê? Menos de um mês. Menos de um mês. Se você acredita. Ela acreditou.
Não põe na conta do Rabi, não. Não estou nem sabendo disso daí. Você não sabe onde fica. Não estou nem sabendo. Agora, eu só sei que é o seguinte, o pessoal fica falando de recapeamento. Vamos pegar a Timóteo Penteado de cabo a rabo. Eu quero saber qual é a reclamação que tem na Timóteo Penteado. Faz 30 anos que não tem um recap. É recapeado de cabo a rabo, agora e a qualidade. Pelo amor de Deus. Como é que é? O Marcelo Lousada falou o quê? Está apoiando o americano? Já decidiu o partido? Então já apoiou, já decidiu o Marcelo Lousada. Marcelo já está com o partido definido. Não, aí é ele que tem que anunciar, mas o partido está definido, né? Inclusive o candidato a prefeito, Marcelo Lousada, está aí, se posicionou. Acho que é isso. Se posicionou. O Lousada não é muro. Não é muro. Eu acho que ele vai para o Podemos. Né? Pode ser, mas pode ser. Não, pode ser. Podemos, acho que não. Fala aí. Você provoca. É o único partido em que ele não vai. Eu sei disso. Eu que pedi para ir lá. No partido do Jesus ele não vai mesmo. Ele não vai. Então, assim, Pedro, tem lá a questão agora, dentro do Congresso, que é uma corrida contra o tempo. Mas o foco principal é a questão das federações. Se não alterarem ou a volta das coligações, se não houver o consenso, eles vão tentar, né? Pode me cobrar, isso aqui é fonte fidedigna. Eles vão tentar aumentar o número de candidatos para partidos federados. Faz sentido. Tá? Porque o partido federado ele sai em desvantagem hoje. Sim, só tem 35. Exatamente. Né? E mais prejuízo ainda para o Partido dos Trabalhadores, que são 3 partidos federados. Né? Então, você vê, eles podem sair com 5 partidos, só que, porém, 2 chapas. Então, há uma carência muito grande, uma necessidade enorme disso. Eu acredito que abre mais leques e mais possibilidade de pessoas serem candidatos. Tem uma safra muito boa de novos candidatos que vão sair candidatos pela primeira vez, Pedro, que vão surpreender nas urnas. Eu acredito nisso. Eu acredito, tem muitos nomes disso. E também tem aqueles vereadores que têm a sua reeleição já encaminhada. Eu conversei com alguns vereadores, eles me confessaram o seguinte: muitos candidatos que tiveram 1.000, 1.500 votos querem ser cabos eleitorais na próxima eleição. Eles mesmos já estão, para mim não vai dar. Então eles querem apoiar o vereador já eleito. Né? E outra coisa que me chamou a atenção, Rabi e amigos, a pesquisa Datafolha mostra pela primeira vez na capital o principal tema, segurança pública. Deixa eu ver. Geralmente é um tema mais ligado ao governo de São Paulo. É verdade. Não é? Sim. Então, o que é a capital? Eu falei aqui para vocês lembram que Cracolândia vai ser um grande tema? Está aí. Todo mundo quer saber o que o futuro prefeito vai fazer em relação a Cracolândia. Porque hoje preocupa muito. Agora, eu me pergunto, em Guarulhos, qual vai ser a bandeira? Segurança ou saúde? Eu acredito que os dois. Né? Eu acho que os dois. O saúde, Pedro. Saúde, ele vai ser o tema de debate toda a eleição. Acho que saúde nunca... Pro resto da vida. Pro resto da vida. Acho que nunca sairá. Nunca não sairá desse debate. É claro que no mês, se você pegar 20 anos atrás, o maior desafio do governo era o desemprego. Era o desemprego, que já foi bandeira de campanhas presidenciais até. Sim. Nós lembramos da época do Fernando Henrique, do Lula, foi bandeira de campanhas presidenciais, que hoje não vem ao caso. Aí vem depois questões de economia. Mas eu acho que o grande foco hoje mesmo, Pedro, é segurança. Aqui em Guarulhos, o que acontece? Você não pode apenas transferir essa responsabilidade para o governo do Estado, porque a polícia não é função do governo municipal. Ok, constitucionalmente, procede. É isso, só que o município, ela entra com uma parte que ajuda na segurança. Por exemplo, iluminação pública. Sim, reflete. A iluminação pública, ela tem um reflexo, dá aquela, pelo menos, a sensação de segurança. Né? Dá uma sensação de segurança. Você equipar os guardas civis com viaturas novas e tal,
queira ou não, fazem uma ronda. Mas está na hora da prefeitura acordar para as cracolândias que estão surgindo em Guarulhos. Antes que se torne o que se tornou lá na Santa Efigênia, né? Ou Campos Elíseos. Tem uma questão, Campos Elíseos, tem uma questão interessante, que, por ironia do destino, perto da Barão de Limeira ali, da Folha de São Paulo. Da redação. Tem uma questão interessante. Quando eu fui secretário, eu me lembro que nós falávamos sobre isso e hoje continua no governo Guti. Às vezes, a prefeitura ela não consegue enxergar onde está sendo instalado um núcleo ali, vamos supor, moradores de rua ou usuários de crack naquela rua, naquela viela, vamos supor. Tá. Se alguém olhar, observar isso, comunique, liga para a GCM, tem que entrar em contato, que quanto antes é melhor. Antes que aglomerar, né? Exatamente, porque aí depois, quando demora, quando puder, é importante isso daí. O Marco Gonzalez praticamente está perguntando qual vai ser o quociente eleitoral ano que vem, uns 2.000 votos, Rabi? Não, qual o quociente eleitoral não. Qual o número mesmo? O quociente, né? Qual o número mínimo de votos para ser eleito? Tem que 10% do quociente, né? 10, o mínimo são 10% do quociente. O quociente por ano que vem é calculado para 17 mil votos. Para 17 mil votos, ou seja, 1.700? Você tem que ter no mínimo 1.700, desde que o partido atinja o quociente eleitoral de 17 mil. Caso o partido não atinja os 17 mil votos, atingiu até 80%, aí o candidato tem que ter 3.400 votos, 20% para ser eleito. A Praça Getúlio Vargas caminha para se tornar uma Cracolândia, o Lamis Chiavinato, e olha que já tem a GCM lá na Getúlio Vargas, né? Já tem a GCM lá. Pois é, essa discussão de Cracolândia, moradores de rua, vai ser uma grande discussão ano que vem. E o próprio Ricardo Nunes veio a público, né? E falou que não sabe o que fazer. Você viu o que ele falou? Você vê que coisa? O prefeito, qual que é a saída? Qual que é a saída? Não, mas é uma questão do... Alguns vão defender o Kim Kataguiri, por exemplo, que é mais da direita, né? Ele está falando em acolhimento compulsório. A ideia vai pegar. Aí vem Padre Júlio Lancelotti. Então, a esquerda vai ser contra. Aí vem a esquerda contra. Olha, aí é o seguinte, eu não quero saber quem é a esquerda, quem é a direita. Eu quero saber o seguinte, se o Kim, vamos falar do Kim, ele apresentou essa ideia. É uma ideia. Eu acho que num momento desse, toda a ideia é bem-vinda. Perfeito? A ideia do Kim é recolhimento compulsório. O que é isso daí? É forçado. Sim. Pega lá, põe internação. O cara. Vamos internar. Ok, aí a esquerda vai ser contra. Vai. Então que apresente uma solução. Uma solução. Já teve a oportunidade. Né? A Cracolândia existe há quantos anos? Nesse estado que está aí... Não, esse estado que está aqui é de 5 anos para cá. Que foi. Mas tem aí no mínimo aí uns 20 anos. O grande erro foi quando mexeram lá na Praça Princesa Isabel, né? Aí espalhou. Espalhou. Foram parar, sabe aonde? Na Radial Leste. Ali perto do metrô Bresser ali. Era até para Guarulhos. Nossa senhora, no metrô Bresser, judiação, rapaz. Judiação. Será que a prefeitura não vê? Vê, mas finge que não sabe, né? O quê? As cracolândias que estão surgindo, né? Você falou para comunicar. Não, quando comunica, a prefeitura, ela vai lá, claro. Vai lá. Quando eu estou dizendo o seguinte... Mas a GCM, sabe o que a GCM faz? Quando é no eles falam que é com a assistência social. Assistência social. Só que aí, a GCM falar isso, aí é um alerta até para o secretário Marcos Pontes, então. Então é uma pergunta que eu vou deixar para o Marcos Pontes. Aí tem que preparar o guarda. Porque, veja bem, porque quando a assistência social ela vai também fazer o trabalho que cabe à assistência social, ela tem que ir com a GCM também. Me lembrei agora, teve uma pessoa que reclamou no Lago de Vila Galvão, que apareceu um ambulante, montou os troços dele lá na calçada, atrapalhando o pedestre, não sei o quê. Foram chamar o GCM, sabe o que o GCM falou? Isso é com a SDU. Camelou com a SDU. Sabe aquela vontade de... Aí fica essa observação para o secretário de Segurança de Guarulhos, Márcio, né? Márcio Pontes. Inspetor Márcio Pontes. Fica aí o inspetor, que sempre nos atendeu, sempre quando a gente questiona alguma coisa aqui da redação, ele responde. O nosso colega jornalista Valdir Carlito, não vejo solução para a Cracolândia, qualquer que seja o prefeito ou o governador. Olha, eu vejo.
vamos dizer que a minha opinião é dura, né? Eu acho que tem que montar um hospital de campanha e fazer o acolhimento compulsório. Tem que fazer. Não dá para deixar esse povo, senão isso aí só tende a crescer, vai virar uma bola de neve. Você percebe que nos Estados Unidos, por exemplo, eles permitem, mas em áreas definidas. Eu tenho uma curiosidade para saber aqui quanto que a Cracolândia, ela também é uma biqueira ali. Sim. É um ponto de venda de drogas. O que deve vender ali, rapaz, o que o cara deve faturar por dia, sabe? Isso chama atenção. Tem outra suspeita também que eu já falei aqui, vou repetir. Às vezes, alguns grupos econômicos querem que esse problema surja. Por exemplo, ninguém mais quer trabalhar hoje lá no Bom Retiro. Não. Campos Elíseos, né? Você não acha mais faxineira, porteiro, não. Os caras mataram um porteiro lá. O que acontece? Aquela área já sofreu uma desvalorização imobiliária imensa. Né? Aí lá na frente, alguém resolve o problema e alguém vem lá e compra toda aquela área. A preço de banana. Inclusive, hoje os proprietários de lá estão correndo. A prefeitura veio com a ideia, não, efetivou, estão isentos de IPTU. O que é um absurdo. Não tem nem como cobrar. Isso é absurdo. Não tem nem como cobrar. Aqui GCM quer fazer só trabalho da PM, Marco Gonzalez. Sim, cada vez mais similar à PM. E está deixando de lado esse trabalho de cidadania que é da GCM. Né? O que impede a GCM de mandar um camelô sair da calçada? Nada. Ele tem autoridade para isso. Nada. Hoje vi uma ação social linda do pessoal da saúde na Praça 4º Centenário com os moradores de situação de rua. Evanildo Jabá, é bom saber. Aliás, havia um pessoal lá realmente, lá fixado ali, que foi retirado. Ainda bem também, né? Evanildo Jabá, que vai estar ajudando o Santiago para vereador, o próprio Evanildo confessou. Santiago do PL? Isso. O próprio Evanildo confessou para esse jornalista aqui, que inclusive... O Santiago vai provar que Guarulhos é uma terra de ninguém mesmo. Inclusive, segundo o Jabá, ele me autorizou a falar aqui, segundo o Jabá, disse que o Santiago está preparado até para a presidência da Câmara. Devagar com a andora. Não, mas foi o Jabá que me falou. Vai precisar de muito jabá. Agora o hospital de campanha está correto, não foi na Covid? Concordo com o hospital de campanha para dependentes químicos, doutor José Maia. Não, doutor José Maia, estou falando hospital de campanha, praticamente aqueles de militar, né? Aquilo lá, aquele hospital de campanha ali, como é que chama? No Parque Secap, não deixou nenhum legado, né? Em São José dos Campos, nós temos um hospital lá que ficou de legado, né? Não sou contra o hospital de campanha, sou contra, aliás, depende do tipo de hospital de campanha, né? O de São José dos Campos é um exemplo, foi feito lá com módulos, né? Containers, né? Eu ouvi uma vez a entrevista do hoje deputado federal, o delegado Palumbo. Conheço. Né? E ele contou, não lembro qual programa que ele estava, mas eu acompanhei bem a entrevista dele e ele deixou claro que ele fazia a ronda, ele era delegado na ativa, ele estava fazendo a ronda na região da Cracolândia, com os vidros abertos, e ele falando isso, abre aspas, né? Ele falou que a pessoa tá ali, ela está tão fora de si, tão drogada, sabe, completamente fora de si, que a pessoa não tinha noção que aquilo se tratava de uma viatura policial, colocou a mão dentro da viatura, no painel, para levar o celular dele. Acredito. Ele contando isso, ele falou, claro, e ele falou que não teve uma reação assim, conseguiu, obviamente, com a habilidade que eles têm, tal, segurar, ok, tranquilo, mas ali fez ele enxergar que o quanto difícil é aquele trabalho, é que a pessoa não sabe nem o que está fazendo. Vamos embora, ponto final, obrigado, Rabi. Já acabou? Não, mandar aqui um beijinho aqui para o Paulo da Delmar, que fui lá, conheci a empresa dele, fui junto com o Ronaldo Batista, mandar um abraço aqui também para a empresária Fran Correia,
Foi há quanto tempo que não mandava o Edilson, mas nos acompanha, nossa telespectadora assídua, ao Kiko Magalhães, presidente do PP. Ontem, de relance, eu cheguei a vê-lo assim, sem camisa, coisa horrorosa, mas é meu amigo. Grande Kiko Magalhães, ao Pelé Cirino e a... Pelé Cirino é do presidente Dutra, né? É, ele te convidou para o bailão do Zelão. Zelão, foi muito. Sério mesmo? Oxi. Então tá aí, Pelé. Só entrava revistado. Era canivete para tudo gelado. Então bom, vambora. Até amanhã, pessoal.